Bom, hoje eu tava lendo o jornal, como eu sempre faço todos os dias na hora que eu acordo, e eu vi mais uma notícia sobre a porcaria da prova do Enem. Eu tô até com a notícia aqui, vou ler com vocês um trechinho. INEP anula somente 3 das questões apresentadas por fulano em live. A apuração mostra que o estudante adiantou ao menos 5 itens da prova em seus materiais. Tá. Então, os veículos midiáticos estão falando que ao todo são 8 questões que foram vazadas, beleza? O ponto das questões terem vazado não é algo que eu quero abordar nesse vídeo, porque eu já abordei em outro vídeo. O ponto que eu quero abordar nesse vídeo é o que eu achei um tanto quanto interessante, que eu entrei no Instagram dessa pessoa e eu fui dar uma olhada nos comentários do post dessa pessoa. Tem muitos comentários de pessoas apoiando a ação que ele teve, apoiando a ação dele ter divulgado essas questões do Enem, apoiando, falando que ele é uma pessoa inteligente, que ele é uma pessoa não sei o que, estão endeusando ele. E eu queria trazer uma reflexão acerca disso, porque é muito interessante quando você olha por fora. Essa mentalidade de defender pessoas que cometem esse tipo de coisa, quando, por exemplo, elas conseguem burlar o sistema e de alguma forma favorecer a população, é explicada porque é uma população que foi crescida e criada em um país majoritariamente corrupto. Isso nada mais é do que um reflexo de anos e anos de corrupção no nosso país. E não é novidade para ninguém. Muita gente cresceu no país com a sensação de que a corrupção ela é banalizada no nosso país. E ela é realmente de fato. E isso cria uma visão distorcida de merecimento. Como se todo mundo tivesse autorizado a ver o sistema falhar, porque o sistema falha com ela o tempo todo. Ou seja, já que ele me fode, eu vou com ele também. É mais ou menos isso. Mas isso cria um paradoxo, porque as mesmas pessoas que são contra a injustiça começam a aplaudir quando alguém rompe as regras. Não porque elas já são certas, mas porque elas estão cansadas de serem prejudicadas por regras que elas sentem que nunca funcionam a favor delas. E é por isso que a gente está vendo tantas pessoas defendendo o Beltrano lá que vazou essas questões do Enem. Quando a população ela sente que o sistema ele é injusto, qualquer pessoa que expõe uma falha vira um símbolo, não por mérito, mas por falta de confiança nas instituições. E isso é uma coisa que eu já abordei no meu vídeo quando falei das questões vazadas do Enem. Então, o fato dessas pessoas estarem endeusando o Zé que vazou essas questões, essa pessoa ela não vira um herói porque ela fez algo certo. Ela vira um herói porque ela aparece num momento de desgaste coletivo, onde todo mundo já sabe que a educação é defasada, todo mundo já sabe que é uma prova excludente, e as pessoas, elas não aguentam mais. É um herói circunstancial, ou seja, é um herói criado no desespero. É mais criado pelo desespero do que pelo impacto real que ele teve. Um ponto forte que eu queria trazer para essa reflexão, que eu vi muitos comentários de pessoas mais velhas, e eu acredito que essas pessoas mais velhas não tenham feito o Enem. Então, por que que elas também estão apoiando a atitude dessa pessoa? Porque a maioria das pessoas não sentem que ganhou vantagem na prova. Elas sentem que o sistema que vive ganhando vantagem sobre elas. E quando alguém expõe essa fragilidade, que nem divulgando essas questões, isso traz um sentimento de justiça simbólica, uma falsa justiça, né? Porque a gente sabe que as pessoas que mais vão ser prejudicadas somos nós mesmos, é a população. Então, todo esse apelo que essa pessoa está tendo, toda essa repercussão positiva, infelizmente, que essa pessoa está tendo, fala muito mais sobre o governo e como o governo, banalizando a corrupção, criou essa mentalidade nas pessoas do que a ação em si. Obviamente, a ação em si foi uma porcaria, vai ser uma porcaria. O INEP disse que não vai prejudicar as pessoas na prova, mas eu tenho minhas ressalvas, tenho minhas dúvidas. E isso nada mais é do que um reflexo de anos e anos e anos da corrupção que é vivida diariamente na população brasileira. Então, sim, ter pessoas que estão de acordo com a ação do vazamento das questões do Enem não me choca nem um pouco. Aliás, só reforça esse sentimento de justiça simbólica que não existe, tá? Não há justiça nessa ação. Quando a população deixa de confiar no sistema, qualquer um que expõe uma falha vira referência. Mas não por conta da ação, óbvio, mas pelo vazio da confiança que sobra. E a gente já sabe por que a gente não tem mais confiança nas instituições governamentais. Quando acontece algum escândalo, raramente as pessoas que estão envolvidas sofrem as consequências. E isso reflete, obviamente, no pensamento do cidadão que é comum, né?
Se eu faço algo errado, eu sofro as consequências. Mas se eles fazem algo errado, eles não sofrem as consequências. Então, quando vem alguém e consegue expor as fragilidades do sistema, isso vem com, novamente, reforçando, vem com um sentimento de uma justiça simbólica. Uma justiça que balança a equação, vamos dizer assim. Se eu sofro as consequências, o governo também tem que sofrer. Esses atos simbólicos, eles geram até uma sensação de alívio, só que momentâneo. Mas no final, eles não corrigem estrutura nenhuma. No final, o sistema continua o mesmo e quem depende deles justamente é quem mais sofre. Principalmente quando há essas irregularidades no processo do Enem, porque quem mais sofre são aqueles estudantes que eles não têm condição nenhuma de pagar cursinho, são estudantes pobres, são estudantes que têm a educação defasada, isso não favorece ninguém. São os estudantes que dependem da prova para ter a vida mudada. São esses que mais vão sofrer as consequências. Ou seja, a rebeldia, ela atinge mais quem está na base do que no topo, né? Cada falha pública, mesmo que feita em nome de justiça, né, como muitas pessoas estão falando, que a pessoa foi democrática em ter vazado as questões, alimenta um ciclo de descrédito. E quem paga o preço de viver em um país que nada parece estável, sempre quem tem menos ferramentas para poder se proteger deles. As pessoas, elas se revoltam com o sistema, com razão, tá? Mas quem sofre realmente com essas rupturas, com esses vazamentos, com essa justiça simbólica, nunca é quem realmente construiu o sistema injusto. É sempre o cidadão comum. Toma como exemplo aí as 3 questões anuladas do Enem. O problema é que mesmo que as pessoas tentem fazer justiça com a própria mão, quem vai acabar pagando é sempre o povo. Não tem justiça. Não, as pessoas não estão enxergando isso. Elas estão vendo só como um ato simbólico e estão esquecendo que quem vai tomar no são os estudantes. E no fim, quem depende do processo público para entrar na faculdade. Quem depende do Enem, realmente quem estudou justamente. A ação pode até parecer heróica agora, só que as consequências sempre vão cair em cima das mesmas pessoas, do pobre e do cidadão comum.